Em 2026, um conflito que parecia ser apenas regional acabou gerando um efeito dominó que quase parou o mundo. Nessa análise, a gente vai mergulhar em como uma disputa lá no Oriente Médio conseguiu provocar uma crise econômica global que ninguém esperava. E a grande pergunta, o ponto central de tudo isso é exatamente esta: como é que uma faixa de água tão estreita conseguiu travar as engrenagens da economia mundial? A resposta para isso é, basicamente, uma aula de geopolítica na prática. O primeiro sintoma, aquele que acendeu todos os alarmes, foi esse número aí. O preço do barril de petróleo disparando para quase US$ 120. O impacto foi na hora e foi brutal. Foi o primeiro sinal do custo de um conflito que pegou todo mundo de surpresa. Ok, para a gente entender como essa crise se formou, primeiro a gente precisa olhar para o que ficou conhecido como o choque de Hormuz. Foi o efeito cascata na economia que começou num lugarzinho bem específico do mapa e se espalhou pelo planeta todo. E, de repente, do nada, o assunto no mundo inteiro era o mesmo. Inflação galopante, cadeias de suprimento totalmente quebradas. E pensar que tudo isso aconteceu por causa da vulnerabilidade de um único ponto. Uma fragilidade no sistema que a maioria de nós simplesmente nem sabia que existia. Mas, afinal, o que foi o gatilho para tudo isso? A resposta está no nome de uma ação militar que foi o verdadeiro estopim da crise, a Operação Fúria Épica. E olha só a velocidade com que tudo escalou. Tudo começou ali no dia 28 de fevereiro. 5 dias depois, só 5 dias, em 4 de março, vem a resposta iraniana que muda completamente o jogo. O cessar-fogo em abril até trouxe um alívio, mas o estrago global já estava feito. Uma sequência de eventos incrivelmente rápida e decisiva. Oficialmente, no papel, os objetivos da aliança entre Estados Unidos e Israel eram bem claros e, vamos combinar, bem ambiciosos. Acabar com o programa nuclear do Irã, neutralizar o arsenal de mísseis deles e, de quebra, enfraquecer a influência iraniana na região. E essa imagem aqui, nossa, ela mostra perfeitamente o choque de estratégias. De um lado, você tem todo o poderio militar convencional dos Estados Unidos, porta-aviões, bombardeiros, uma força global. Do outro, a resposta do Irã. Táticas que a gente chama de assimétricas, sabe? Coisas de baixo custo, como minas e drones, feitas não para ganhar uma batalha direta, mas para tornar a região simplesmente intransitável. E isso nos leva ao que foi a grande sacada da resposta iraniana. Não foi uma resposta só militar, foi geográfica. O Irã, de forma brilhante, transformou o próprio mapa na sua principal arma de defesa. Para sacar a jogada do Irã, a gente precisa primeiro entender esse conceito aqui, o tal do ponto de estrangulamento, ou choke point. Pensa nele como se fosse o calcanhar de Aquiles do comércio mundial. E o Irã está posicionado justamente ao lado do mais importante de todos. 39 quilômetros. É só isso, parece pouco, né? Mas essa é a largura do Estreito de Hormuz no seu ponto mais apertado. É um corredor incrivelmente estreito e vulnerável, que funciona como uma artéria vital para a economia do mundo. E o que esse gráfico mostra, e que é impressionante, é o volume de coisa que passa por ali. Cerca de um terço de todo o petróleo e gás natural do mundo passa por essa frechinha. Então, fechar essa passagem não é só uma ação militar, é um ataque direto à energia que move a economia global. E aqui está o pulo do gato, a estratégia iraniana de negação diária. Eles não precisavam derrotar a marinha americana, não mesmo. Eles só precisavam fazer com que atravessar o estreito fosse um risco caro demais. E como eles fizeram isso? Usando minas, enxames de drones e mísseis para criar uma zona proibida. Uma tática simplesmente brilhante na sua simplicidade e eficácia. Mas calma, que a história não tem só dois lados. Tinha um terceiro jogador quietinho só observando de longe, e as ações, ou a falta de ações desse jogador, tiveram um papel central em tudo. Vamos falar sobre o jogo oculto da China. E aí vem a pergunta que vale $1 milhão, né? A aparente falha dos equipamentos militares chineses que estavam no Irã foi um acidente mesmo? Ou será que foi parte de uma estratégia geopolítica muito mais ampla e, digamos, sutil? A análise aqui é fascinante, porque de um lado, os sistemas de defesa chineses no Irã de fato falharam. Só que, por outro lado, essa falha teve uma consequência muito conveniente para Pequim. O conflito obrigou os Estados Unidos a moverem recursos militares importantíssimos do Pacífico direto para o Oriente Médio, e isso, claro, aliviou a pressão sobre a China exatamente onde ela mais queria.
Essa perspectiva toda pode ser resumida numa frase que é perfeita para a situação. O Irã foi apenas uma peça num tabuleiro de xadrez global muito maior, onde a China assistia de camarote o seu principal rival se desgastar. Pequim viu os Estados Unidos atolados em mais uma crise, bem longe de suas fronteiras. Beleza. Depois de tudo isso, o que ficou? Qual foi o legado desse conflito que balançou as estruturas da economia global lá em 2026? As lições que a gente tira disso são diretas e retas. Primeiro, ter a melhor tecnologia não garante vitória. Segundo, estratégias inteligentes e assimétricas podem sim equilibrar o jogo contra uma superpotência. E talvez o mais importante, a geografia ainda conta, e muito. E esses pontos de estrangulamento são a veia jugular da nossa economia globalizada. No final das contas, a crise de 2026 virou o grande estudo de caso. Foi uma demonstração clara de que geopolítica, economia e tecnologia não andam separadas. Pelo contrário, são forças totalmente interligadas que moldam o mundo em que a gente vive. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Depois de ver como um único estreito foi capaz de parar o mundo, fica a pergunta no ar: será que, no fundo, por trás de cada movimento do mercado, de cada crise econômica, a geopolítica é a força que realmente move as peças? Fica aí para a gente pensar.